Olá, sejam bem-vindos a este último encontro do ciclo de certificações e exames internacionais do Clube de Estudos Farol Educa. Fico muito feliz em poder concluir esse ciclo, né, proposto, falando hoje em particular sobre alguns exames internacionais que não são exames que vão aprovar ou reprovar ninguém, são aqueles exames que se usa para saber a quantas anda o seu inglês. Então, a ideia hoje é fechar esse ciclo dessa forma. Nós já fizemos um apanhado geral, depois, na última semana, falamos a respeito de exames específicos para a formação docente, para professores, e hoje a gente termina falando a respeito de alguns dos exames mais famosos para ranqueamento, né? Então, deixa eu pegar aqui o nosso... o material que eu separei, e a gente vai conversar, então, a respeito de TOEFL, a respeito de IELTS e a respeito de Duolingo, né? Há outros exames internacionais, mas eu gostaria de falar a respeito desses. Então, agradeço as meninas que estão aqui, participando ao vivo, e também agradeço a todos aqueles que vão assistir posteriormente. Espero que esse material, que ele seja útil, né? Deixem seus comentários. Quem ainda não está acompanhando, não se inscreveu no canal do YouTube do Farol Educa Sandra Moreira, é o canal do YouTube, onde todos esses vídeos eles são disponibilizados posteriormente. Então, tem muita coisa bacana lá. Convido quem ainda não se inscreveu nesse canal para que se inscreva, e também convido a vocês para deixarem suas sugestões, os seus comentários, e também com relação a outros temas, né? A minha proposta, eu estava até comentando agora antes, né? Eu vou encerrar esse ciclo do Clube de Estudos, e para março a gente vai fazer uma pausa estratégica, né? Eu tenho algumas questões pessoais que eu preciso resolver, então, em março, inicialmente, a gente não tem nenhum tema em andamento, tá? Então, a ideia é que em março a gente faça uma pausa, e se eu trouxer a pensar em algum tema que seja bacana, a gente pode fazer isso num encontro. Eu aviso a quem está na comunidade Farol Educa sobre o tema que a gente vai falar. Ok? Seja bem-vinda, Bárbara. Então, a gente vai começar agora falando a respeito desse conjuntinho de exames que tem validade internacional, né? E que muita gente se interessa por realizar, mas muitas vezes a gente não sabe como funciona, e quando você entra nos sites, nem sempre fica muito claro o que é que cada um deles oferece, né? Todos eles, a maioria deles, pelo menos, né? Eles têm variações. Então, o que eu vou tentar fazer hoje, né? A proposta desse encontro é falar um pouco a respeito desses 3 certificados, o TOEFL, o IELTS e o Duolingo. Eles têm características muito semelhantes, e vou me demorar um pouquinho mais no TOEFL, porque é aquele que a gente consegue ver o maior detalhamento, né? Assim, sem você se inscrever para realizar o exame, você tem muito mais informações. É o exame mais antigo, no sentido, assim, ou mais procurado, mais aceito pelas instituições, tá? Então, e depois eu vou falar um pouco menos, porque a maioria das informações já vão estar presentes quando eu falar do TOEFL, e aí eu vou falar um pouquinho menos a respeito das especificidades do IELTS e do Duolingo, tá bom? Caso vocês tenham perguntas, dúvidas, comentários, usem o chat.
ou se preferirem, se não se importarem, usem o microfone, está disponível, tá? E então é isso, tá bom? Então vamos começar pelo TOEFL, né? Que, como eu disse, é o exame mais famoso e com o maior número de instituições que aceitam. Então, todos esses são exames que classificam, mas não reprovam, tá? E algo muito importante que eu já tenho falado nesses últimos encontros é que sempre para decidir qual é o exame mais adequado para você, você tem que entender qual é a sua necessidade ou quais são as solicitações da instituição que está exigindo. A gente normalmente não faz esses exames porque, eu estou afim de saber como que é o meu nível de inglês. Faz alguns testes, tem muitos testes gratuitos na internet, se você quiser saber disso, né? Porque eles são caros, a gente vai ver isso. Mesmo o Duolingo não é ultra barato, não é de graça, né? E vivemos um momento que a gente tem que usar o nosso dinheirinho com sabedoria, né? Então, quando cada pessoa decide fazer, é porque existe uma demanda. Então, quer seja uma universidade, quer seja uma oportunidade de trabalho, quer seja mudar de país e fazer alguma coisa lá, trabalhar, morar, estudar, fazer intercâmbio. Então, são essas situações que vão dizer qual que é o tipo de certificado que você precisa, tá? Então, é importante ler com atenção para entender qual que é o exame que se adequa ao seu perfil naquele momento. Eu vou fazer de um jeito bem prático, tá? Então, eu acho que quem já viu as outras gravações viu que foram menores, né? Esses encontros muito mais pontuais. E vai ser também nessa mesma dinâmica, tá? Então, o TOEFL, a ETS é a empresa no Brasil que é a responsável pela aplicação de todas as modalidades do TOEFL, tá? São 3 modalidades que eles têm atualmente, né? A maior, a mais robusta, é o chamado TOEFL IBT, ou Internet Based Test, né? O TOEFL IBT, ele inicialmente, ele era realizado presencialmente, então eu fiz esse TOEFL há um tempo aí, só que você tinha que ir a um lugar de aplicação, então você se inscrevia, pagava taxa, tal, e aí você ia a um determinado lugar, que era um local autorizado de aplicação, e fazia nesse local usando os computadores que o local disponibilizava, tá? Então, você entrava lá na sala onde tinha os computadores, eles estavam logados, e aí você fazia essa prova por computador em um lugar determinado pela empresa, né? Tem vários pontos de aplicação no Brasil todo. E quando eu falo Brasil todo, é em vários pontos do Brasil, né? Não significa necessariamente em todas as cidades, né? Então, há vários pontos que ainda aplicam essa modalidade. Só que aí veio a pandemia, tal, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer esse TOEFL IBT com a possibilidade de ser realizado de casa, né? Então, hoje, inclusive, essa é a modalidade que ganhou maior força, que é uma modalidade de TOEFL que você faz de casa. Se você entrar na página, né, oficial do TOEFL, você vai ver que eles colocam ali a configuração de equipamento. Isso vale para os outros também, tá? Para o Duolingo, para o IELTS, tá? Então, você tem que ter uma configuração mínima de computador, monitor, internet, né? Todos eles pedem que você use preferencialmente uma conexão por cabo e não por Wi-Fi, que é mais estável, né? Mais robusta. Precisa ter de ambiente, né? De você estar num ambiente que você está sozinho, né? Que não tenha ruído. Por quê? Porque você vai ter que estar com a câmera aberta e do outro lado, né? Algum
avaliador vai ficar ali verificando se você está cumprindo com os pré-requisitos que foram estabelecidos, tá? Não sei se alguém aqui fez prova de Detran, né, para tirar a carteira de motorista ou renovar dessa forma. Uma vez eu fiz, e era mais ou menos assim, só que tinha que ir lá na autoescola e você ficava numa salinha com o computador, com a câmera aberta, e aí do outro lado você não sabia que em que momento, né, ou se era o tempo inteiro, ou em alguns momentos haveria alguém do outro lado verificando se você estava cumprindo as regras. Caso você não cumpra, você é desclassificado, né? Então, é como se a sua prova fosse retirada de você. Então, essa é a modalidade mais utilizada do TOEFL atualmente, que é principalmente essa modalidade que você faz de casa, você se inscreve, você estabelece, não é assim, você compra um pacote e faz quando quiser. Você marca dia e hora para fazer a prova, entra no sistema e aí você vai ter essa quantidade, né? Eu peguei isso daqui atual, né? Eu peguei de alguns sites que comentam a respeito. Então, esse TOEFL, ele vai aferir o quê? As 4 habilidades de leitura, escuta, fala e escrita, né? E vocês estão vendo aí a distribuição, a quantidade de perguntas ou de tarefas para cada uma dessas habilidades. E a média de tempo diminuiu. O TOEFL, antigamente, você chegava a gastar mais de 4 horas para fazer essa prova. Agora é algo um pouco menos, né? De 2h30, 3 horas, né? Então, ali tem mais ou menos a estimativa de quanto tempo você deve gastar nessas todas atividades, tá? Não significa que é assim sharp, né? Não significa que você vai fazer exatamente nessa quantidade de tempo, mas é uma estimativa de quanto tempo você deveria gastar para fazer todas essas atividades, né? Então, o TOEFL IBT, ele tem a característica de ser um tipo de prova que é elaborada para ingresso em instituições de ensino. Então, ele, essencialmente, o reading, o listening, o speaking, o writing, sempre tratam de algum conteúdo acadêmico ou relacionado à vida acadêmica, né? Então, por exemplo, ali no writing tem 2 tarefas, né? A ideia é que uma tarefa tenha relação com algo relacionado ao universo de estudos, né? Normalmente é como se fosse uma situação-problema, né? Então, vamos imaginar que eles colocam assim, o professor no seu grupo de estudos, ele lançou uma determinada pergunta. E aí você tem que dar a sua opinião, contribuir com a linha de discussão, aparece exemplos de postagens de colegas relacionados àquele assunto, e você tem que fazer também a sua contribuição relacionado a um assunto que não necessariamente é um assunto da sua área. Isso é bem importante. A gente não sabe nunca qual que vai ser a temática geral daquela prova, né? Então, pode ser relacionado à geografia, à história, à educação, à economia, né? Então, você tem que... espera-se que um candidato que está fazendo um exame TOEFL, ele consiga escrever a respeito de assuntos relacionados aos estudos, à vida acadêmica, à elaboração de pesquisas, a um texto robusto, a um texto que seja significativo em qualquer área do saber, né? Então, ele vai aferir vocabulário, construções sintáticas, a sua capacidade argumentativa de construir uma argumentação consistente, né? Então, as tarefas e as questões, elas sempre têm esse tom acadêmico, nunca é do inglês do dia a dia, tá? Pelo menos nessa versão que é o TOEFL IBT, que é o mais utilizado, inclusive, por instituições de ensino ao redor do mundo. E aí eu achei essa informação importante, que a pontuação dele
vai de 0 a 120, quer dizer, a maior nota, se você gabaritar, você consegue 120 pontos. Né? É um cálculo complexo que eles fazem, porque para cada uma dessas habilidades, eles fazem ali um ranqueamento. Então, se você acertar de tantas a tantas questões, você ganha um número X de pontos, e depois tudo isso é somado para atingir esse máximo de 120 pontos. E uma informação útil é que a maioria das universidades ao redor do mundo, quando elas solicitam, por exemplo, como um exame para validar a sua capacidade linguística dentro do universo acadêmico, a maioria delas estabelece como pontuação de 70 a 110 pontos. Quer dizer que vocês estão vendo que se o máximo é 120, eles não estão exigindo um C2, né, pensando no quadro de referência que a gente já viu algumas vezes, né? Então, mas é uma pontuação de B2 a C1, pelo menos, né? De 70 a 110 pontos. Um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês um quadro comparativo que une ali o quadro de referência linguística com essa pontuação do TOEFL, né? Que eles também disponibilizam isso. O custo, né? Quanto custa para fazer essa prova? $220. Né? Então, isso significa que você vai ter que verificar a cotação, né? Quando você se inscreve, aí é convertido para o câmbio do dia, e você tem lá o seu valor, quer dizer, não é barato, né? Pensando que o dólar está ali na faixa de 5 e pouco, é só fazer a continha que você percebe que é mais de R$1.000, né? Para fazer essa prova. Ok? Então, esse é o TOEFL IBT. Não caíram da cadeira não, né? É por aí mesmo, tá? Se caso alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. O próximo modelo do TOEFL é o chamado TOEFL Essentials. É novidade esse, tá? Então, aquele modelo que a gente acabou de ver, o IBT, ainda existe a possibilidade dele ser feito em locais de aplicação, né? Naquele mesmo formato que a gente viu, mas hoje em dia é muito mais usado no modelo remoto, de você fazer de casa, né? Ou de onde você quiser, seguindo as instruções que eles disponibilizam. Agora existe um outro modelo de TOEFL chamado TOEFL Essentials, que é 50% acadêmico e 50% de inglês geral, né? E é um pouquinho, se vocês observarem, depois eu disponibilizo esses slides para o grupo, né? Então, é um pouco menos, são menos tarefas, o writing, né? Tem ali uma parte de perguntas de múltipla escolha e também duas tarefas, mas é mais rápido, ele é mais curto. E ele é um TOEFL que também versa sobre o universo do inglês do cotidiano, aquele inglês que a gente aprende em curso de idiomas, né? Então, ele não é só acadêmico, ele não é só para as pessoas que vão fazer, querem estudar numa escola no exterior, às vezes você quer trabalho, você está se candidatando ou conseguiu uma oportunidade de trabalho fora do Brasil, e lá essa empresa ela está exigindo ali algum tipo de certificação do seu nível de inglês, né? E aí não precisa ser acadêmico nesses casos, né? Pode ser geral. Então, esse TOEFL surgiu, eu também acho, né, que surgiu também por conta da presença do Duolingo no jogo, né, mudando um pouco as regras do jogo. Aqui, a pontuação ela é calculada de um jeito diferente, então, para cada item, estão vendo que são os mesmos, né? Listening, reading, writing, speaking, tem um personal video statement que você pode produzir, não é pontuado esse vídeo de apresentação, ok? E aí tem as tarefas menores, e a pontuação é de 1 a 12. Então, para cada item, você pontua de 1 a 12,
soma e divide, e aí sai a nota, né? Importante dizer que agora a nota de todas essas modalidades de TOEFL, ela sai em poucos dias. O certificado vem um pouquinho depois, mas é bem mais rápido. Antigamente demorava meses, demorava 2 meses, 3 meses para vir o resultado de um TOEFL. Hoje, em poucos dias, você já tem o resultado. E também existe a possibilidade de você já compartilhar esse resultado com a instituição para onde você está se candidatando. Você tem como, se essa instituição ela solicitou o TOEFL, ela tem um acordo, né, com essa empresa, aí você, quando o seu resultado for oficializado, a instituição recebe também essa informação. Você pode, no seu cadastro, deixar essa informação e aí a empresa, a universidade, a escola vai receber também a informação de qual é o seu resultado, né? Sai oficialmente, bonitinho, para entrar no nos seus documentos de ingresso. O custo desse TOEFL Essentials é mais barato, são $100, mesmo assim, mais de R$500, né? E está dentro desse universo. E aí tem um último TOEFL, que é o TOEFL ITP, Institutional Testing Program, que não serve para ingresso em universidades, em escolas. É, na verdade, um teste que é usado como teste de nivelamento. O que significa isso? Muitas escolas, os cursos de idiomas, por exemplo, eles usam esse modelo do TOEFL como uma prova final para dar um certificado. Nós comentamos no início de fevereiro a respeito dos certificados de conclusão de cursos de idiomas, por exemplo, né? Então, algumas instituições montam, têm o seu próprio curso, a sua própria prova final, né? Para dar um certificado para um aluno. E outras preferem comprar da ETS, né, esse TOEFL ITP, que é o certificado, é uma prova final que está alinhada com o quadro de referência para proficiência, né, e está em níveis, olha que bacaninha, né? Então, é uma prova que serve para 2 níveis, então o Level 1, que vai do intermediário ao avançado, tem uma estrutura, e essa estrutura, ela fere 3 habilidades. A habilidade de compreensão auditiva, de estrutura e expressão escrita. Reparem que não é uma prova de writing, você não vai fazer um essay, como no TOEFL regular. Aqui é uma prova de compreensão, principalmente, de estrutura, né? E Reading Comprehension. Então, é uma prova de múltipla escolha, de escrita, mas não de produção de um texto autêntico. Você não vai fazer nenhuma entrevista, não vai ter uma parte oral, né, de produção oral. É uma prova como se fosse uma prova de concurso, uma prova de múltipla escolha, e que ao final você vai ter ali um resultado, né, dando uma nota que vai classificar o candidato, o aluno que fez essa prova final de um determinado curso de idiomas, dizendo se você é B1, B2, C1, C2, né? E tem até para níveis mais baixos, né? Tem o Level 1, vai do intermediário ao avançado, e o Level 2, do Higher Basic até o Intermediate, quer dizer, do básico superior, né? Então não é um A1, vai ser um A2, até o intermediário, né? Então é usado principalmente para nivelamento e também para certificação em cursos de idiomas, né? Nivelamento que às vezes você muda de uma instituição para outra, se você tem um exame desses, já mostra em qual nível você está. Então, você
pode ir para uma outra instituição, ela vai aceitar para você não ter que entrar algum nível inferior, você já entra a partir de onde você parou, né? A pontuação é um mistério, como é que eles calculam isso, né? Vai de 310 a 677 pontos, é lógico que é de acordo com ser nível 1, significa que pode chegar a 677. Se é nível 2, não é tão alto, né? Vai ser menor, né? Provavelmente o 310. E o custo, R$ 520. Esse daqui já vem com valor em reais. Neste caso, esse tipo de prova, quem normalmente aplica e quem solicita é a instituição onde você estuda, tá? Então, normalmente não é uma pessoa física que vai pedir ou vai pagar para fazer um exame desses, está sempre atrelado a alguma instituição, algum curso de idiomas, um colégio, né? Então, pode ser usado nessas circunstâncias, tá? Mas para estudar fora já não serve, tá? Esse tipo de prova, ela não é aceita para você que quer fazer um curso no exterior, que quer trabalhar, que vai fazer um mestrado, um doutorado, essa não funciona, tá bom? Então, nem percam tempo. E se você entra no site do TOEFL, você vai ver todos esses. E até você entender o que está acontecendo ali, você às vezes acaba escolhendo porque é mais barato, você fala, vou fazer esse daqui, né, que é o mais acessível. Só que às vezes o mais acessível não é aquele que vai ser útil para você. Aqui eu acho que é bem interessante isso. Olhem só a, a parametrização, né, entre as notas do TOEFL e a escala do Common European Framework, né, o quadro de referência para proficiência linguística. Então, aqui é só para perceber, olha aqui, um C2, que é o nível máximo de proficiência, é aquele proficient, né, a pessoa que realmente consegue se articular em inglês em todos os tipos de situações, vocabulário, com desenvoltura extrema, né? Para ele chegar a C2, no TOEFL IBT, né, que é aquele feito por computador, a pessoa precisa tirar pelo menos 114 pontos ou gabaritar, né, de 114 a 120, que é o máximo. No TOEFL Essentials, que é aquele TOEFL que é um híbrido, né, entre mundo acadêmico e cotidiano, tem que gabaritar 12 pontos. Lembram que lá é de 1 a 12, né, a pontuação. E aí vai descendo aqui, ó, o ranqueamento vai descendo para você conseguir entender em que nível de inglês você está, né? Então, C1, né, que é logo abaixo do C2, né, que é um proficiente um pouquinho, né, um advanced speaker, mas ainda falta alguma coisinha para ser considerado o proficiente total, de 95 pontos a 113 pontos, é uma pontuação bem alta. Lembram que a gente tinha visto que lá a maioria das instituições é pelo menos 70 pontos? Olha aqui, ó, tá? No limite de B1 para B2, tá? Então, a maioria das instituições vai ficar entre, eu diria que já praticamente o B2, né? Porque 71 pontos é o final, é o máximo para B1, né? 72 já é B2, né? Então, é de B2 a C1, né? Como eu tinha comentado ali um pouquinho antes, né? Essa é um quadro de referência para a gente poder saber. Esse é o TOEFL, tá? Como eu falei, me detalhei um pouco mais aqui, porque a gente tem esses materiais, ficam disponíveis, fica mais fácil de entender. Aí eu queria comentar sobre o IELTS, que segue parâmetros muito parecidos com os do TOEFL, né? Pensando que o TOEFL ele é baseado nos Estados Unidos.
O IELTS é um exame britânico, tá? Quem aplica no Brasil o IELTS é o British Council, tá? A Câmara de Comércio Britânica, tá? E aí eles também fazem uma divisão de 3 tipos de exame. Os 2 primeiros eu coloquei juntos ali, né? Então eles têm o IELTS Academic, que é o TOEFL, né? Semelhante ao TOEFL IBT, que é aquele feito por computador, que também pode ser realizado de modo online ou presencial nos locais autorizados para a aplicação dessa prova. E tem o chamado General Training, né? IELTS General Training, que também acontece nas 2 modalidades. Os 2, eles aferem as 4 habilidades, o Reading, Writing, Listening, Speaking, né? Enquanto o IELTS Academic é só o mundo acadêmico, semelhante ao TOEFL. O General Training, ele não é necessariamente para quem vai estudar, mas para quem vai trabalhar na Europa, na Inglaterra, no Reino Unido, né? E por isso que eles falam que é General Training, porque é o inglês geral, não tem ali um TOEFL que é Essentials. Esse General Training, ele é um exame que vai verificar a sua competência linguística no inglês geral, não necessariamente do universo educacional, né? Para quem vai principalmente trabalhar. O preço de ambos, o IELTS, eles já convertem e periodicamente eles atualizam essa tabela. Tá? Então, o valor atual de qualquer um dos 2 é R$ 1.265. Se a gente for fazer a conta, dá ali os 200 e poucos dólares, né? Principalmente pensando que o IELTS usa o euro como referência, tá? Então, por isso que fica parecendo maior, porque o euro é um pouquinho mais alto em termos de valor do que o dólar, tá? E eles têm um outro tipo de certificado, que é o IELTS for UKVE, é para o visto, para entrada no Reino Unido, né? Que eles também chamam de Life Skills, para vistos estudantis e de trabalho. E é uma coisa interessante pensar que em alguns lugares, para você trabalhar, para você estudar, pode ser que eles solicitem alguns desses certificados, né? Então, você tem que verificar qual é, porque esse, por exemplo, é mais barato, é um pouco mais barato, né? O valor dele vai de R$ 938 a R$ 1.310, né? Já feitas as devidas conversões, e é um exame que só afere listening e speaking, né? Então, ele não é um exame menor, mais simples, não é acadêmico, é para ingresso no país, tá? Então, em alguns casos, que algumas instituições pagam para a pessoa, custeiam parte das despesas, né? A bolsa, uma bolsa parcial, ou algum tipo de trabalho que você tenha, a instituição está fornecendo o seu visto, muitas vezes, para você conseguir esse visto, você precisa ter algum certificado de proficiência, tá? E aí é um certificado um pouco menor. Interessante é pensar, né, que os ingleses, eles realmente são muito interessantes, né? Eles não entram nessa polêmica, nessa briga, que, por exemplo, acontece, que a gente está vendo entre TOEFL e Duolingo, né? Principalmente entre esses 2, que está acontecendo ali uma disputa de território. Os britânicos ficam na deles, né? Assim, a deles, o mundo deles, assim, o que a gente quer tem isso, é o exame mais tradicional, né? Então, se vocês entrarem na página do IELTS, vocês vão ver isso, né? Se o orgulho britânico, ó, você vai fazer o exame mais famoso, né? E bastante reconhecido, muitas instituições, praticamente, boa parte das que aceitam o TOEFL também aceitam o IELTS. Só que tem esse, né, o glamour do velho continente, né? E eles não ficam ali discutindo e nem negociando
é isso que tem, então, se você quiser, desse jeito que funciona. É bem interessante de ver, né, qual é a proposta também desse exame. E, finalmente, chegamos no último exame, que é o Duolingo, né, que ingressou há menos tempo, né? O Duolingo, para quem não sabe, mas acredito que a maioria conheça, já tem até usado, começou como um aplicativo para ensino de idiomas, né, de idiomas não só inglês, outros também. E muita gente, por muito tempo, usou e usa o Duolingo para aprender, né? Você tem ali exercícios, situações, né? Treina todas as habilidades, tal. E eles resolveram, né? Montaram esse Duolingo English Test, que a sigla é DT. Ele só é realizado na modalidade online, inclusive, se você olhar no site da própria Duolingo, eles colocam isso como um diferencial, né? Então, os outros exames, os exames tradicionais, eles se adequaram à modalidade online. O Duolingo surgiu da modalidade online, né? Então, ele não teve que fazer nenhuma adaptação e não existe também a possibilidade de você fazer um teste Duolingo presencial. Eles não estão vinculados, não tem nenhum lugar de aplicação, então você faz, tem que baixar um aplicativo para você depois realizar o teste. Tem todas aquelas mesmas restrições que o TOEFL e que o IELTS exigem de configuração mínima de computador, tela, câmera, microfone, né? Porque inclusive não pode usar fone de ouvido, você tem que deixar com som ambiente, estar num lugar adequado, silencioso, sem outras pessoas, com a câmera aberta, porque pode haver um fiscal fazendo a aferição. Diferença em relação aos outros exames, né? Eles vão fazer essa aferição de todas as habilidades linguísticas, a leitura, escrita, compreensão auditiva e fala, só que não é dividido. Quando você faz um exame TOEFL, você vai fazer a parte de writing, então todos os exercícios relacionados a writing, aí a parte de reading, todos os textos e exercícios de compreensão escrita, e assim por diante, vem dividido em blocos. No Duolingo, os exercícios, eles aparecem randomicamente, então você... E eles dizem que esse material, né, as questões que alimentam os testes, elas são lançadas pelo sistema de modo inteligente. À medida que você vai respondendo e o sistema vai entendendo como é que você interage, quanto tempo você gasta para realizar uma questão, ele vai trazendo outras questões para verificar até onde vai a sua habilidade, né? Então, conforme eles dizem, também é um modo de fazer com que o candidato fique muito atento, né? Então, ele responde uma questão de compreensão de leitura, na sequência pode ser um listening, depois pode ser outra de leitura, e depois um writing, e depois um speaking, né? Então, você tem que estar sempre ali na pilha para saber qual vai ser a próxima questão, que pode ser relacionada a qualquer coisa, né? E não necessariamente também tem esse tom extremamente acadêmico, né? É uma prova muito mais barata, né? São $49 para realizar a prova. Ela é mais rápida também, são menos questões, as questões de escrita, de leitura, não são textos tão grandes, você não precisa produzir textos tão gigantes, né? A parte de listening também não é, porque às vezes você tem no listening de um TOEFL, você tem que ouvir vários áudios para depois dar a sua opinião, ou ouvir um, ler outro e depois gravar a sua resposta, né? No Duolingo é tudo mais rápido, né? E muitas instituições, principalmente instituições tradicionais americanas e também algumas na Europa, até na Inglaterra, estão aceitando o Duolingo Test.
né? E aí, como eu falei em outros momentos, qual que é o melhor? Bem, pelo preço, o Duolingo é bem melhor, né? Agora você tem que verificar, eu quero estudar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer uma formação em um determinado lugar. Então, você tem que olhar nas regras, né, nas especificações para ingresso, quais são os exames exigidos, né, que tipo de certificação você tem que apresentar. E verificar se, por exemplo, o Duolingo está presente, né? Eu sei que eles estão crescendo bastante, né? Até a própria CAPES está utilizando esse exame como referência. Então, acredita-se que muitas outras instituições também aceitem, só que a gente não pode partir do pressuposto que se algumas aceitam, todas automaticamente vão aceitar. É o edital do concurso, são as regras daquele programa de intercâmbio, de mestrado, de doutorado, de especialização, é que vão dizer quais são os exames, qual que é o mínimo de pontuação necessária, e aí cada um, de acordo com esse universo, deve decidir qual é o melhor teste, né? Se fosse só por uma questão de preço, eu acho que o Duolingo dá, eu ainda não fiz, eu tô ensaiando para fazer os simulados, porque inclusive eles disponibilizam, se você se inscreve, entra lá no site, se inscreve, você pode fazer os simulados, né, que é uma versão menor do exame oficial, mas já dá para sentir como é que funciona. Na verdade, todos esses exames, eles oferecem simulados, né, na grande maioria pago, né, mas você consegue encontrar ainda materiais que te trazem um repertório legal do que esperar, né? Porque a grande questão de todos esses exames, quem já fez sabe disso, é que você fica com o relógio. Quando você ingressa no ambiente e começa a fazer a prova, aparece um relógio que não para, que é o contador de tempo. E aquilo vai dando uma angústia, né? Pelo menos para mim acontece, eu fico olhando o relógio assim, fico nervosa, né? Ah, tem que responder logo, tem muita coisa para fazer. E esse item, né? Esse elemento de estresse, muitas vezes depõe contra a pessoa que está fazendo a prova, né? Você tem muita gente que em situação de estresse perde o foco, esquece o que tinha estudado, se confunde, né? Fica nervoso ao extremo e não consegue um bom desempenho. Então, é muito importante a minha sugestão, né? Estou acabando aqui, né? Então, minha sugestão para vocês, caso alguém queira fazer um exame como esse, tem intenção de morar, estudar, faz o teste, tem muitos testes, né? O próprio Duolingo disponibiliza que você pode fazer mais de uma vez o teste deles, né? E, inclusive, eles comentam que acho que esses testes são importantes porque eles vão percebendo, né? Vão alimentando o algoritmo para fazer testes que, de fato, verifiquem certos padrões, né? O que caracteriza um falante, né? Um usuário que é C2, C1, B2, B1, né? Então, ele vai observando padrões e oferecendo questões dentro desses padrões, né? E cada um desses testes, eles têm características distintas, né? Porque eles vêm de regiões, de áreas com perfis de público muito diferentes. Então, é importante, você quer fazer um IELTS, por qualquer razão que seja, ótimo. Então, faça os simulados dele, não precisa, a não ser que você tenha tempo e grana sobrando, né, para comprar um kit, né, de treinamento, de prática, porque todos eles vendem e por preços que não são muito baratos, né, uns 200, 400 reais para você comprar um kit teste TOEFL, por exemplo.
né, com os últimos exercícios, não é que nem esse de concurso que a gente vai comprar umas apostilas horrorosas, mal escritas, xerocadas, tudo escrito errado, né? A coisa é de alto nível, mas é muito caro, né? Então, qual que é a alternativa? Se preparem, né? Com pessoas que sejam capacitadas para isso, né? E façam simulados, né? Acho que eu já comentei com vocês, eu estou atualmente com uma aluna que está se preparando para o TOEFL, né? E a gente, nesse meio do caminho, a gente descobriu outras necessidades também, e tenho feito esse trabalho, né? Então, por conta disso, eu também estou estudando bastante esse universo desses exames, que não são um fim em si, né? Esses exames, eles simplesmente são uma porta para você atingir um fim, que é estudar, que é trabalhar, que é se especializar em alguma área, né? Mas eles são uma parte necessária, né? Eles têm essa característica, né? Então, acho que cada um tem que avaliar, talvez você diga hoje isso não é para mim, mas nunca descarte, pode não ser hoje, mas pode ser no futuro, a gente não sabe o que o futuro guarda para a gente, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, meninas, espero que tenha sido útil, que tenha sido interessante, né? E agradeço a vocês que estão aqui, agradeço quem vai assistir posteriormente, deixem seus comentários, e reforço, né, que nós vamos fazer uma parada estratégica no Clube de Estudos em março, espero trazer em breve muitas novidades, o que a gente vai ter, sim, e espero que já começando a semana que vem, é um segundo grupo do Farol Talk, agora com beginners. Então, nós vamos ter 2 grupos, né? A turma que são os advanced, que a gente tem encontros às quintas-feiras, e a partir da semana que vem, segunda-feira, eu gostaria de iniciar os encontros de conversação do Farol Talk para beginners, para quem está ali querendo desenferrujar e se sente em um momento que não dá para conversar tudo em inglês, mas que você precisa adquirir repertório ou ritmo para se comunicar, tá? E aí eu deixo o recado lá para vocês no grupo. Beijinhos, espero que vocês tenham aproveitado, ótima semana para vocês e a gente se vê. Caso tenham sugestões, dúvidas, entrem em contato. Bye. See you.